Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Resolve, tá? Mais uma ediçãozinha do Matheus Revisa pra gente continuar a nossa revisão de trigonometria. Hoje para falar de ângulos no ciclo trigonométrico e também dos nossos ângulos ou arcos simétricos, tá? Galera, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos juntos! Galera, o primeiro ponto que a gente tem que entender para antes de falar de arcos simétricos é a gente compreender como a gente encontra, tá? Como a gente vai encontrar, como a gente vai colocar esses ângulos e encontrar valores de seno e cosseno para eles, tá? Então, a gente plota, tá? Construímos ângulos no ciclo a partir da origem dos arcos. Tá? Da origem dos arcos, que é aquele ponto que a gente comentou aqui na aula anterior, que fica aqui, né? Então vamos supor, pessoal, que eu queira abrir um ângulo aí de... vou colocar um ângulo de 30 graus, tá? Então, um ângulo de 30 graus no meu ciclo trigonométrico, vou pegar ele aqui em verde, tá? Eu vou abrir o arco a partir da origem dos ângulos, primeiro passo, tá? Um arco mais ou menos relativo a 30 graus, esse arco aqui em verde, tá? E aí eu vou abrir o meu ângulo desse ponto até a borda aí do meu arco. E aqui eu tenho um arco, pessoal, de 30 graus, tá? Então aqui a gente vai assumir que esse arco tem 30 graus, ou seja, esse ângulo aqui tem 30 graus. E eu sei que no meu ciclo trigonométrico, aqui é o eixo dos senos, aqui é o eixo dos cossenos, tá? Matheus, você me falou aí na aula passada que o ciclo trigonométrico nos ajuda a encontrar o valor de seno e cosseno de ângulos. Pessoal, de fato, como que nós fazemos isso? Através da projeção ortogonal do ponto que toca o ciclo, tá? Então, depois de plotar um gráfico aí, a gente vai encontrar um ponto que tocou o ciclo. Olha só, esse ponto aqui, ó, tá? E fazendo a projeção ortogonal deste ponto, nós conseguimos encontrar valores de seno. Então, por exemplo, se eu for pensar na projeção aqui do ângulo de 30 graus no eixo dos senos, a projeção vai estar mais ou menos aqui. Se eu for fazer a projeção no eixo dos senos, vai estar mais ou menos aqui, tá? E aí, pessoal, esse valor aqui, ó, é justamente o valor de seno para 30 graus. E esse valor aqui é justamente o valor de cosseno para 30 graus. Galera, se você for lembrar lá da tabelinha dos arcos, dos ângulos notáveis, na verdade, que nós temos lá seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60, você vai se lembrar que para o ângulo de 30 graus, o seno ele vale meio. Ou seja, essa informação está coerente com a nossa projeção ortogonal aqui no ciclo. Ora, se a gente for ver aqui, que daqui até aqui, né? Aqui eu tenho 1, que é o máximo, aqui eu tenho 0, e aqui eu tenho menos 1. Se a gente for lembrar aí dessas medidas, o valor do nosso seno está mais ou menos na metade, né? Está entre 0 e 1, ou seja, o seno aqui realmente a gente pode assumir como meio, né? Dadas as proporções da minha representação visual aqui, isso dá certo, tá? Então quer dizer, Matheus, que o ponto de cosseno vale quanto? Pessoal, vale, se a gente lembrar dos ângulos notáveis lá, raiz de 3 sobre 2. Putz, professor, não sei o que é raiz de 3 sobre 2. Galera, a raiz de 3 sobre 2 é mais ou menos 0,86, tá? E se a gente for lembrar que aqui, na origem dos arcos, nós temos o valor 1 máximo para seno, 0 e vai menos 1, isso faz sentido, olha, 0,86 é bem perto de 1. Então, se nós queremos encontrar valores de seno e cosseno a partir do ciclo trigonométrico, nós temos que fazer uma projeção ortogonal do ângulo, tá? Não basta apenas a gente abrir o arco, traçar o ângulo. Precisa ter a projeção ortogonal. Beleza? Feito isso, galera, a gente vai falar um pouquinho dos arcos simétricos, tá? E eu vou continuar nessa mesma lousa aqui. Por quê, galera? Quando a gente tem aí a ideia de arcos simétricos, tá? A gente precisa pensar que
nós temos diferentes quadrantes na minha circunferência trigonométrica. Isso nós vimos na aula anterior, tá? Nós temos aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O que significa termos arcos simétricos, pessoal? Significa que nós temos determinados ângulos em diferentes quadrantes, tá? Que possuem mesmo valores de seno e cosseno, podendo ter apenas o sinal trocado, tá? Então, por exemplo, vou pegar de novo o meu ângulo de 30 graus, tá? Deixa eu pegar aqui, fazer em verde de novo. Temos o meu ângulo aí de mais ou menos 30 graus aqui, tá? E esse ângulo de 30 graus, ele é pertencente ao primeiro quadrante, tá? Eixo dos senos, eixo dos cossenos, tá? Falando em graus ainda. 30 graus pertencente ao primeiro quadrante. Se a gente for ver, pessoal, no primeiro quadrante, se a gente colocar aqui de novo os valores de referência, né, do seno, aqui 1, aqui 0, aqui menos 1, para cosseno 1, 0 e menos 1, a gente vai perceber que no primeiro quadrante todos os valores de seno são positivos. Por quê? Fazendo a projeção ortogonal, nós sempre vamos projetar nessa região aqui, ó. Então, para o primeiro quadrante, todos os valores de seno são positivos. Assim como para o primeiro quadrante, todos os valores de cosseno, fazendo a projeção ortogonal, ó, vão estar sempre tocando o eixo dos cossenos entre 0 e 1, tá? Também são positivos, o que não necessariamente acontece em todos os quadrantes, tá, pessoal? Então, se eu for pegar um ângulo simétrico ao 30, eu preciso pegar o valor de referência do outro lado, que do outro lado nós temos o ângulo de 180, tá? E para achar o simétrico a 30, eu tenho que fazer 180 menos 30. No caso do 30 graus, o simétrico dele no segundo quadrante. E no terceiro quadrante, olha, se eu fiz menos 30, para ser simétrico a 30 no terceiro quadrante, 180 mais 30. E aí no quarto quadrante, ora, aqui eu tenho 360, aqui eu tenho 0, ou melhor, 360, né? Aqui 0 graus ou 360. Se eu quero achar o simétrico a ele, é só eu fazer, ó, 180 não, 360 menos 30, tá? E aí eu vou encontrar todos os simétricos do ângulo de 30 graus. Quem são eles, Matheus? Vamos lá então, pessoal, de novo em verde aqui, ó. Se eu quero encontrar certinho esse cara, aqui, ó, aqui tá ele, tá? Esse é o meu ângulo simétrico, deixa eu fazer ele mais certinho aqui, a 30 graus, tá? E no caso do terceiro quadrante, Matheus, olha, pessoal, só eu continuar reto aqui, ó, tá? 30 graus. E no quarto? Continuar reto aqui, 30 graus. Ou seja, pessoal, eu tenho que o ângulo simétrico ao 30 graus no segundo quadrante é o aqui, ó, 150 graus. 150 graus. Tá? E o simétrico a 30 no terceiro quadrante? Pessoal, 210 graus. E no quarto quadrante? 330 graus. Vamos analisar o valor de seno e cosseno desses caras? Vamos, pessoal. Vamos analisar o valor de seno e cosseno desses caras. Vou pegar aqui em azul. Vamos lá, pessoal. Para o segundo quadrante, concorda que a gente vai continuar projetando seno e cosseno entre 1 e 0? Ora, então os valores de seno para o segundo quadrante são sempre positivos. Para o caso do cosseno, pessoal, nós vamos estar projetando o valor de cosseno entre 0 e menos 1. Então, para o segundo quadrante, o valor de cosseno é negativo. Terceiro quadrante, pessoal, o valor de seno é entre 0 e menos 1, então todos os valores de seno entre 0 no terceiro quadrante são negativos. Valores de cosseno também, ó, vou estar projetando aqui, né, na minha projeção ortogonal. Negativo, então. E aí no quarto e último quadrante, pessoal, valores de seno, a gente vai estar fazendo as projeções ortogonais aqui, né, entre 0 e menos 1, então negativo também. E valor de cosseno entre 0 e 1. Positivo, tá, pessoal? Então, nós temos para cada quadrante uma análise de sinais diferente. Generalizando aqui do lado, pessoal, para encerrar essa nossa revisãozinha.
Como encontrar o ângulo simétrico a qualquer ângulo? Tá? Aqui a gente usou o exemplo de 30. Então, tenho aqui seno, né? O eixo dos senos. O eixo dos senos. Tem aqui o eixo dos cossenos. Galera, se eu tenho, generalizando, tá? Se eu tenho determinado ângulo alfa, tá? Vou chamar esse cara de alfa. O simétrico a ele no segundo quadrante sempre vai ser isso, tá, pessoal? Será, deixa eu abrir aqui o simétrico dele. Simétrico dele no terceiro quadrante, no segundo quadrante, desculpa. Será sempre, pessoal, 180 menos alfa. E no terceiro quadrante, pessoal, vou abrir ele aqui, ó. Você pode usar essa fórmula sempre, tá? Será, pessoal, 180 mais alfa. 180 mais alfa, tá? Ó, 180 mais alfa. E no caso do quarto quadrante, pessoal, aí a gente tem que usar como ponto de referência o 360 graus, tá? E nós vamos encontrar aí 360 menos alfa, tá? Pessoal, basicamente, arcos e ângulos simétricos é isso que a gente conversou, tá? Nós temos aí diferentes valores de seno, cosseno, tangente, também de outras relações trigonométricas para os diferentes quadrantes, ou seja, podemos fazer uma análise sinal de cada ângulo e seus simétricos em cada quadrante. Para encontrar os simétricos, pensamos em 180 menos alfa para o segundo quadrante, 180 mais alfa para o terceiro quadrante e 360 menos alfa para o quarto quadrante. Pessoal, espero que de alguma forma essa revisãozinha tenha te ajudado e nos vemos em breve para continuar falando de trigonometria. Valeu!